História da Revolução Francesa, parte 1. Com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o sistema feudal já não atendia mais os interesses da população, principalmente da burguesia que estava em ascensão. Os reis e rainhas de toda a Europa, com o intuito de fortalecer o seu poder, centralizaram todo o território. E assim deu início ao absolutismo monárquico, também conhecido como Antigo Regime. E a França também não ficou de fora. Durante séculos, sua realeza e monarquia foram um símbolo do poder real por toda a Europa, com luxos e ostentações e até mesmo tirania. A sociedade monárquica e moderna da França era dividida em uma pirâmide com 3 estados. Mais tarde, na França, essa divisão da sociedade seria totalmente desigual e injusta. Grande parte da renda seria dividida para pequena parte da sociedade, enquanto a maioria teria que sobreviver com um pouco. História da Revolução Francesa, parte 2. O povo francês já estava exausto de tanto sofrimento, tanta luta e tanto medo. O porquê disso tudo foram motivos durante vários e vários anos de reino e tirania. A França se afundou em guerras durante vários e vários anos, principalmente com a Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos. Além das guerras contra a Inglaterra e vários outros países, a França também investiu muito dinheiro para contribuir com a independência dos Estados Unidos, lá na América. Todos esses fatores criaram uma crise enorme e muitas dívidas para o país. Foram gastos milhões para construir o Palácio de Versalhes e bancar a luxuosa vida da corte e da nobreza. Enquanto isso, cobravam cada vez mais impostos do terceiro estado. O povo francês, que trabalhava duro e carregava a economia nas costas, tinha que lutar para sobreviver. Os pães estavam escassos e caros, e eles tinham que sobreviver com o pouco que lhes restava. Com os ideais iluministas de liberdade na cabeça e a sede por justiça, o povo tomou uma decisão. Era chegada a hora de lutar por seus direitos, mesmo que de forma violenta, se necessária. É melhor ser temido do que amado, mas não permita que o povo lhe odeie, pois o ódio vira raiva, disse Maquiavel, séculos antes da Revolução Francesa, se ao menos os reis e rainhas tivessem o escutado. História da Revolução Francesa, parte 3. O século XVIII também ficou conhecido como o século das luzes, pois acreditava que durante muito tempo na Idade Média o ser humano manteve sua mente fechada na escuridão, mas ao começar a dedicar seus estudos à matemática, astronomia, ciência, política, filosofia, artes, o ser humano finalmente encontrou a luz. Os filósofos iluministas eram conhecidos por toda a Europa por causa de suas ideias e pensamentos ousados, muitas vezes incomuns para a sociedade em que viviam. Muitos desses filósofos não concordavam com a Igreja Católica e discordavam do absolutismo monárquico. A maioria deles pregava o culto à ciência, ao pensamento, reflexão e experimentação. Seus ideais de liberdade conquistaram a Europa toda, ou melhor, o mundo todo, e seu lema Liberté, Égalité e Fraternité se tornaram também o lema da Revolução Francesa. A sociedade só será democrática quando não houver ninguém tão rico que possa comprar alguém, e ninguém tão pobre que possa se vender a alguém. História da Revolução Francesa, parte 4. Com o intuito de mudar o seu país e a crise financeira pelo qual passava, Rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, convocando os 3 estados para comparecerem e negociarem o futuro do país. A intenção da Assembleia dos Estados Gerais foi tentar minimizar os danos e os problemas do terceiro estado. Mas no final das contas, o terceiro estado saiu totalmente prejudicado. A nobreza e o clero aumentaram os seus impostos ainda mais. Com a intenção de reverter essa situação, o povo do terceiro estado organizou sua própria assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, e lá decidiram que já era chegada a hora de agir. Várias revoltas populares se espalharam pela França, mas apenas em 14 de julho de 1789, a Bastilha, símbolo do poder monárquico, prisão de opositores, caiu aos pedaços. A revolta, o ódio do povo era tão grande que eles arrancavam os tijolos com as próprias mãos. História da Revolução Francesa, parte 5. Após a queda da Bastilha, em 1789, foi declarada oficialmente o início da Revolução Francesa e o início da Idade Contemporânea. Os jacobinos tomaram o poder e instalaram a República do Terror, liderados por esse cara aqui, o Maximilien Robespierre.
Durante a República do Terror, não houve democracia nenhuma, e o povo mais uma vez foi deixado de lado. Maximilien Robespierre liderou várias caçadas políticas contra opositores, apenas por meras especulações, e várias milhares de pessoas foram mandadas à guilhotina. Infelizmente, para alcançar seus objetivos, Maximilien Robespierre contou com a ajuda dos sans-culottes. Os sans-culottes, conhecidos por suas touquinhas vermelhas, eram a classe trabalhadora da França, que mesmo após batalhar tanto por justiça, acabaram se juntando aos seus carrascos. Mas é como dizem por aí, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Durante a República do Terror, o rei e a rainha Maria Antonieta e Luís XVI seriam mandados para a guilhotina por ordem de Maximilien Robespierre. Outros membros da monarquia, assim como seus reis, também foram mortos. Os que não foram acabaram sendo presos. Para acabar com esse derramamento de sangue, os girondinos tomaram o poder e instituíram o chamado Diretório. Eles deram mais voz ao povo, mas aumentaram seu exército com medo dos opositores, o que acabou sendo um tiro no pé, porque com um exército forte, o general Napoleão Bonaparte logo acabaria dando um golpe de estado e tomando o poder todo para si, começando um novo período na história da França e da humanidade. Estudar a Revolução Francesa nos permite observar que qualquer sistema político pode se tornar totalitário. Basta possuir um governante com sede de poder e egoísmo suficiente para colocar os seus interesses à frente dos do seu povo. Mesmo após a Revolução Francesa, o povo não obteve vitória. A luta persiste até os dias atuais. O povo ainda luta por melhores condições de vida, igualdade de gênero, racial e social. Daqui para frente, as coisas não tendem a melhorar, mas aquela sede de justiça, como na Revolução Francesa, ainda existe dentro do povo, de um povo que não irá se calar.